Eclesiastes, capítulo 11. Se você tem algum tempo de igreja, você já deve ter lido principalmente esse primeiro versículo. E se você ou já foi como eu, você leu e não entendeu nada. Eu levei algum tempo para conseguir compreender o que de fato significa esse texto. E hoje você vai sair daqui em nome de Jesus compreendendo esse texto. E de quebra você ainda vai descobrir a maneira bíblica de se lidar com as crises. A gente está vivendo uma crise muito grande no Brasil, né? Não é segredo para ninguém. Crise em todas as áreas, a área política, a financeira, a área moral principalmente. Nós temos uma crise assim de largos precedentes que a gente nunca viu na história do nosso país. E como a gente vai viver com isso, como a gente vai lidar com essas crises? Como que a gente vai vencer o principal? Como vencer essas crises? A gente tem sim um modo bíblico de fazer isso. E a gente vai aprender hoje como fazer. Então você preste bastante atenção. Se você vê que o seu irmão está cochilando aí, você dá um safanão assim nele, acorda, meu irmão, porque essa palavra é importante para você. Ok? Acharam aí Eclesiastes, capítulo 11? Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 8. Tá bom? Eclesiastes 11, de 1 a 8. Que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se com todos eles. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que está para acontecer é isso. Meus queridos, esse texto aqui foi escrito pelo rei Salomão, durante uma fase muito adiantada da sua vida. A gente entende, compreende que o livro de Cantares foi escrito por Salomão quando ele era bem jovem, ainda na flor da idade, apaixonado pela vida e apaixonado por mulheres também. A gente conhece a história dele, sabe o quanto ele gostava de mulheres, né? Ele teve 1.300 esposas e 700 concubinas. Aí você imagina 700 sogras também que ele tinha. Como será que ele lidava com isso? A gente não sabe, né? Aliás, 1.000 sogras, né? Que ele tinha. E a gente percebe então Salomão cheio de gás, cheio de felicidade, na flor da idade, escrevendo Cantares. Depois Salomão, na sua maturidade, ele faz uma compilação de vários provérbios de sabedoria popular. Claro, esses provérbios que estavam também de acordo com os princípios daquilo que se conhecia sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus na época. E inspirado pelo Espírito Santo, Salomão então faz uma compilação desses provérbios populares. E então publica o livro de Provérbios. E nós estamos agora diante de um livro que é muito próprio da velhice de Salomão. Porque Salomão, a gente que conhece um pouco da história dele, a gente sabe que ele queimou muito filme, gastou muito tempo com mulheres, essas mulheres com as quais ele se relacionava, e cada uma dessas mulheres de outros povos
traziam também outros deuses para Israel. Então Salomão abriu a guarda e a grande alegria da vida dele, que era a sabedoria que ele recebeu, ele simplesmente erra, peca, se afasta de Deus por não agir com sabedoria da maturidade para o final da sua vida. E a gente vê então no final um Salomão amargurado, um Salomão decepcionado com a própria vida que ele tinha, e olha que ele era rei, não faltava riqueza para ele, não faltava paz no seu reino, mas ainda assim Salomão estava desgostoso e quase no final da sua vida ele faz algumas reflexões que deixam até a gente de cabelo em pé. Uma delas eu achei muito interessante, que é essa reflexão que está aqui logo de cara no primeiro versículo que nós lemos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o rei encontrarás. Quando eu era mais jovem, antes de estudar, porque, aliás, uma coisa importante para você, eu quero recomendar, e você pode falar para o pastor Léo que eu recomendei isso, não leia mais a sua Bíblia. Não leia a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser estudada. Às vezes a gente quer ler e ficar naquela leitura superficial e a gente não entende o que está escrito. Então, se a gente tiver aquela mentalidade, não, eu preciso estudar a Bíblia para que eu possa compreendê-la melhor, quando eu passo a ter essa responsabilidade sobre a minha própria vida, eu passo então a compreender a mensagem que está ali colocada no texto. Tá bom? Pode anotar isso aí no seu caderninho. A partir de agora você não vai mais ver a sua Bíblia, você vai estudá-la, porque ela é a palavra de Deus e é muito importante para a vida de cada um de nós. Então, quando eu ainda li a Bíblia e não estudava, ou quando eu estava começando a estudar, eu li esse versículo aqui e eu vou contar para vocês o que se passava na minha mente. Provavelmente é o que se passava na mente de vocês. Eu ia na padaria, imaginando, né? Eu ia na padaria, moço, me dá aí um pão. Aí me dá uma bisnaga. Eu pegava aquela bisnaga e, feliz e contente, passando pelo mar, e quando eu avistava o mar, aquele mar não azul, porque aqui não tem mar limpo azul, mas era aquele mar verde, cheio de poluição, mas imaginando aquele mar, eu pegando aquele meu pão que eu acabei de comprar e jogando naquele mar. E depois de alguns dias eu voltava para aquele mar, cadê meu pão? Será que ele volta? Será que vem? Será que não vem? Era essa a imagem que eu tinha. E se jogar o pão no mar, e depois de alguns dias ele voltaria para mim. Pergunto para vocês agora, tente usar sua lógica para poder me responder. Se eu jogo esse pão sobre o mar, ele realmente vai voltar para mim? Pode falar sim ou não? Volta para mim ou não? Não volta. Espera aí, deixa eu olhar o bico, calma aí. Não volta para mim. Além de não voltar, caso acontecesse o milagre e ele de fato voltasse, daria para comer aquele pão? Também não. Então você há de convir comigo, há de concordar comigo, de que não é isso que o texto está falando, certo? Essa imagem que às vezes a gente tem de jogar o pão literalmente sobre a água e esperar que ele volte, e eu vou aproveitar esse pão ainda quando ele voltar, não é isso que Salomão quis dizer quando escreveu esse trecho em Eclesiastes. Certo? Está todo mundo concordando aqui comigo agora. Mas agora preste atenção numa coisa. Será então que a melhor forma de interpretar esse versículo é interpretá-lo de forma figurada? É uma linguagem figurada, então? Será que é isso? Também não é. Não é uma linguagem figurada. É literal. E você vai entender hoje o porquê. Para que você possa entender, é importante que você entenda como funciona todo o processo de alimentação para o Israel antigo, que é diferente do nosso processo de alimentação hoje. E já daqui a pouco eu vou chegar às crises, tá? Você vai entender hoje como você se verá bem, ou então vencer a crise que está aí na nossa frente. Segura, tá?
Mas então você vai compreender como que funcionava o jeito de se alimentar em Israel lá no passado. Ainda hoje, se você for para os países da Arábia, você vai encontrar tribos de beduínos no deserto que ainda vivem como nessa época. Porque se você for fazer uma viagem para Israel ou para um país desse da África, de cultura muçulmana, você vai ver beduínos vivendo como se vivia ainda na época de Abraão. Tendas e todo estilo de vida antigo. Ok? Bom, como que funciona? A gente, quando está com fome, a gente chega na geladeira, pega alguma coisa, a coisa que assalta a geladeira de madrugada, não preciso falar nada, né, disso para você aí, mas enfim, né? Assalta a geladeira de madrugada, porque a gente está com fome, ou então a gente come sem nem estar com fome. Pelo meu próprio biotipo físico, você sabe que eu sou desses, né? Que come sem estar necessariamente com fome. Come pelo prazer de comer. Certo? Acho que todo mundo aqui no Ocidente é assim. Mas lá em Israel não é assim. Até porque, principalmente na época antiga, e vivendo no deserto, comida não era uma coisa fácil de achar. E além de não ser uma coisa fácil de achar, a água também não era coisa fácil. E não se tinha a bênção que nós temos hoje. A gente deveria levantar uma ode em louvor a quem inventou os supermercados. Na época não se tinha isso. Então você comia o que você produzia. Então o que acontecia? O povo produzia o trigo, que era tido antigamente como a boa semente. Então plantava o trigo produzia, botava as espigas de trigo, e então fazia-se a colheita e no tempo certo triturava aqueles grãos de trigo, que era uma espiga, vira grão, triturava o grão, fazia farinha de trigo, que você conhece bem, só que você já compra ela prontinha, só que naquela época se fazia em casa, triturava a farinha, e daquela farinha fazia-se toda a comida, o pão, que a Bíblia também fala de bolo de farinha com azeite, né, que era muito comum também. Se fazia desse tipo, era tudo manufaturado, era tudo feito em casa. Era tudo comida caseira. Só que acontecia um problema. Produzia-se o trigo, se correu tudo bem, se não houve nenhum tipo de tempestade, nada que estragasse a colheita, produzia tudo e estocava em casa. Quando estocava em casa, ele teria que esperar o tempo correr. Por quê? Porque ia plantar novamente e esperar o tempo da planta nascer, crescer, produzir o fruto para ter uma nova colheita. Então o que acontece? As pessoas estocavam em casa, iam tirando de pouquinho em pouquinho o trigo, triturando e produzindo lá a comida que ele precisava para poder manter a família. E para vocês terem uma ideia, o povo lá da época de Israel antigo só se comia uma vez por dia. Quando a coisa estava boa, 2 vezes por dia. Então o que acontece? A pessoa fazia isso, só que o tempo ia passando. E às vezes chegavam lá o barrigudo lá querendo comer um pouco mais, ele repetia a dose. E o trigo ia terminando antes de chegar o tempo da nova colheita. Aí a família entrava em desespero. Como é que a gente vai se alimentar? Mas já tem 10 dias aí, o trigo já está acabando, e a nova colheita só vai vir no mês seguinte. Como que a gente vai conseguir sobreviver? Então, existia uma costume naquela época que era o seguinte: quando o chefe de família, que era produtor, sabia que o trigo já estava acabando, ele observava o tempo. Já leu na Bíblia que ela fala de chuva serôdia? Já leu isso na Bíblia? Chuva serôdia? A chuva serôdia é como a chuva temporã, é a chuva fora do tempo. É uma chuva inesperada, que ninguém esperava acontecer e de repente acontece. Quando acontecia a chuva serôdia, o que o chefe de família esperto fazia? Pegava aquele restinho de semente de trigo que estava lá para ser triturado ainda, pegava um bocadinho daquelas e jogava, depois que chovia, jogava em cima das poças de águas que se acumulavam perto do seu campo. Porque quando jogava sobre aquelas poças de água,
devido à água e o sol, o processo que acontecia lá, a planta brotava com mais rapidez. E aquelas poucas sementes que ele lançou sobre as poças de água, elas iam brotando com mais rapidez, iam produzir antes do tempo o fruto que ele esperava. E então ele podia fazer a colheita, e antes de chegar o dia normal da colheita, ele tinha a provisão para aguentar com a sua família até chegar aquele dia espaçado. Então esse era um costume antigo. Agora você entendeu o que esse texto quis dizer com lançar o teu pão sobre as águas. Porque quando vem a chuva serôdia, você tem que aproveitar. Você não pode pensar aquela chuva, especialmente no deserto, que é difícil a água cair lá, né? Então as pessoas lançavam a semente nas águas e esperavam, porque no tempo adequado ela ia brotar e ia ter comida, provisão para a sua família. Então o que o texto de Salomão está dizendo aqui para a gente? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Como que vai reencontrá-lo? Aquela semente que você aparentemente jogou fora, você na verdade revestiu, para que possa ter uma colheita maior do que aquilo que você tinha estocado. Então depois de muitos dias você vai reencontrar aquela semente que você jogou sobre as águas. Reparte, agora vem aqui os princípios aqui que estão aqui na palavra. Versículo 2. Reparte o que tens como 7 e até como 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Aqui o princípio que ele está falando é o seguinte: você precisa, e quando você faz isso, se caiu a chuva serôdia, você lançou a semente e conseguiu hoje do tempo ter uma colheita abençoada, vai ser mais do que o suficiente para você aguentar com a sua família até a próxima colheita normal. Você então faz o seguinte: faz amizade com o seu vizinho, com o seu amigo. Reparte o que você tem com outras pessoas, para aqueles que não tiveram um tino ou a felicidade de fazer o que você fez. Aqueles que não lançaram a semente sobre as águas. Reparte com eles, porque aí você vai estar alcançando a amizade com essas pessoas. E é como ele diz aqui, a fatalidade da vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje você está bem, mas amanhã você pode não estar bem. Hoje você está bem para ajudar alguém. Amanhã, se você estiver em dificuldade, você vai poder contar com essa pessoa que você ajudou para te ajudar também. É como um provérbio que a gente fala aqui no Brasil: uma mão lava a outra. Se você consegue compreender isso que a Bíblia ensina para a gente está percebendo aqui princípios da palavra de Deus para vencer crises. Então, o primeiro princípio que você vai guardar no seu coração é: primeiro princípio, lançar a tua semente sobre as águas. Você vai precisar de fé de que aquela semente vai brotar, vai voltar para você. Vai precisar disso. E vai precisar de planejamento. Para vencer uma crise, fé e planejamento para lançar a semente sobre as águas. Segunda lição que a gente aprendeu aqui, segundo o princípio bíblico para vencer a crise, é o que a gente percebe aqui nesse versículo 2. Repartir quando sobra para a gente, repartir com o outro. Para que a gente esteja semeando, aí sim metaforicamente, aí sim espiritualmente, semeando na vida de outras pessoas. Para que a gente depois também receba o que semeamos mais lá na frente. Versículo 2 deixa claro isso. Versículo 3 agora. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aqui ele já fala de nuvens depois daquela chuva serôdia, certo? São as nuvens da chuva normal. A nuvem certa no tempo certo. Agora olha que interessante o versículo 4. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Está vendo essas nuvens aí? Está vendo a árvore que cai de um lado para o outro? Na época não tinha trator. Então, quando uma árvore caía, precisava de muita gente para poder tirar
de um caminho, de uma estrada qualquer. Então, o que o texto está falando para a gente? Quem apenas observa o vento e as nuvens não vai semear, ou seja, não vai trabalhar, não vai produzir. E se não produzir, como que ele pode esperar receber recompensa de um trabalho que ele não fez? Na verdade, esse é o princípio que está no coração de Satanás. Satanás queria receber a glória de ser o Deus Criador sem que ele tivesse criado nada. Segundo a tradição teológica, Satanás ficou encantado com a sua própria beleza, porque Deus não fez bonito. Segundo a tradição teológica, isso não está na Bíblia, isso é apenas uma interpretação nossa. Por ele ter se encantado com a sua própria beleza, ele achava que ele poderia receber a adoração como Deus. Só que Satanás não é Deus. Só que Satanás não criou nada. Então ele não pode ser adorado como Deus. Isso fez com que ele caísse. E quando a gente, muitas vezes, quer receber a recompensa de algo que não semeamos, a gente está até tentando zombar de Deus com essa atitude. De Deus não se zomba. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. Então quem planta a corrupção, como a gente anda vendo aí, a torta e a direita, está colhendo hoje o que plantaram. A gente acha que eles são espertos, a gente acha que eles estão se dando bem. Então todo mundo rico, com jatinho particular, anda uma podridão só em nosso meio político brasileiro. Mas quando a gente percebe o que está dentro do coração de cada um deles, só eles e Deus é que sabem o que se passa na mente e no coração deles. Só eles e Deus é que sabem o quanto eles têm dificuldade até para dormir. Porque no coração assim não existe paz. Então, se você quer vencer a crise, não fica observando o vento. Não fica sentado de pernas para o ar, assistindo Chaves o dia inteiro na televisão. Você se levanta. Procura pensar em novas atitudes. Procura pensar em novas formas de você vencer a crise. Produzir algo novo. De você fazer algo diferente. A ideia de produzir esse livro de editora me surgiu num momento de crise na minha vida. Eu estava já começando a sentir de Deus que era para eu sair da igreja que eu estava pastoreando. Eu fiquei orando e pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Eu preciso me sustentar. Eu sou pastor em tempo integral até agora. Eu preciso me sustentar. Eu preciso sustentar a minha esposa, a minha família. E Deus então me deu a ideia de criar essa editora. Criei a editora. Ela ainda está começando, ainda não está de vento e pouco, como eu gostaria que esteja. Mas eu estou trabalhando. Eu estou produzindo. Eu não estou apenas olhando dentro. Então seja criativo. Faça como a Bíblia diz. Não fica só olhando dentro. Não fica só vendo a banda passar. Se levanta, pensa, ora, pensa numa ideia criativa e você vai vencer a crise que provavelmente você esteja passando aí. Versículo 5 agora. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus que faz todas as coisas. De fato, se você observar, muitas fatalidades acontecem. E às vezes a gente é vítima dessas fatalidades. Mas apesar das fatalidades, uma coisa que nenhum de nós pode esquecer. Guarda isso no teu coração. Guarda isso, menino. Deus está no controle de tudo. O céu não erra. Então, se Deus permitiu que fatalidades aconteçam na tua vida, lembre-se de Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem alguma coisa dando errado na sua vida? Não se desespere, Deus está no controle. Tem alguma coisa ruim na sua vida? Alguma crise na família? Alguma crise pessoal? Deus está no controle, não perca isso de vista. Não perca isso de vista.
e não fica observando o vento. Faça a sua parte e creia, tenha fé que o Senhor vai fazer a parte dele. Esse conceito de fé bíblico é muito interessante, porque na Bíblia a fé não é acreditar meramente. A gente acha que ter fé em Deus é acreditar que Ele existe. Só que, de acordo com o hebraico, a palavra emuná significa confiar. Fé significa confiar. Como assim, pastor Deus? Como assim confiar? Eu conheço Deus. Eu tenho relacionamento com Ele, portanto eu o conheço. Por conhecer o caráter de Deus, eu confio de que o que estiver, seja lá o que estiver acontecendo comigo, foi Ele que permitiu. E Deus não vai brincar comigo. Deus não brinca de fazer a gente sofrer, porque Ele não tem prazer no sofrimento. Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Então você pode perguntar, então por que Ele permite o sofrimento? Ele permite o sofrimento por diversas razões. Uma delas é para aprimorar o nosso próprio relacionamento com Ele. É apenas uma delas. E a gente precisa de uma vez por todas compreender isso. Deus nos ama e Ele está no controle da nossa vida. Então não se desespere. Está com problema, está com crise, mantenha sua fé, sua confiança em dia com Deus. O doutor Luiz Saião, grande biblista, conhecedor do culto hebraico, do livro, ele pegou esse conceito de fé e criou uma ilustração muito interessante sobre isso. Para vocês, irmãos, principalmente, que gostam de futebol, você vai entender essa analogia que o Dr. Luiz Saião fez. Ele compara a fé, nesse nível de confiança, com o jogador, aquele que é o atacante, que está já participando de uma jogada ensaiada, em que alguém já está na posição para bater a bola para ele, e nesse cruzamento ele vai cumprir o cruzamento e vai efetuar o gol. Sempre que o comentarista geralmente fala, o Galvão Bueno, quando fala, ele fala, fulano partiu porque ele acreditou na jogada. Guarda essa frase, acreditar na jogada. Sempre que você assistir o seu futebol, guarde agora essa frase, acreditou na jogada. Sempre que alguém falar isso narrando o futebol, você vai lembrar. E isso é um sinônimo, isso é uma forma de você entender a fé. Porque a fé é isso. Você está com Deus, trabalhando, e Deus está trabalhando junto com você. Você e Deus estão trabalhando no único objetivo. E no momento certo, Deus faz alguma coisa que você não compreendeu. Algum detalhe que Deus agiu que você não conseguiu compreender. Mas você já tem um relacionamento com Ele. Você conhece o Deus que você serve. Você sabe que Ele não vai dar passo errado para você. E quando você está com Deus, você pode acreditar na jogada. Porque Deus vai te abençoar. E no final das contas, você vai sair da crise. E vai vencer em nome do Senhor Jesus. Em Romanos 8:31, a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. A gente não vai vencer ainda não. É em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, faça como o profeta Abacuque. Pode acontecer a pior crise que o nosso país e que o mundo inteiro enfrentar. Você não vai perder a sua fé, você não vai se abalar, porque você confia no teu Deus, no seu Senhor. Versículo 6. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Isso aqui é interessante porque fala de um princípio que só agora os economistas descobriram. A melhor forma de você vencer crises é você ter mais de uma fonte de renda. Isso a Bíblia já falava aqui. Você vai semear aqui, vai semear lá, alguma delas vai dar certo. Alguma coisa vai dar certo. Então você tem o seu emprego, o seu trabalho principal, mas a sua esposa, que é dona de casa, pode fazer uma torta salgada para beber.
A sua filhinha, já adolescente, ela pode fazer essa bijuteriazinha que faz, né? E vender para ganhar o dinheirinho dela e facilitar também a sua vida. Você pode ensinar os seus filhos a produzir alguma coisa para ajudar no orçamento de casa. Entendeu? Tem outras fontes de renda. Isso é muito importante. Você pode meter a mão na tura, faz o que você achar que precisa fazer, mas tenha outras fontes de renda, porque se você perder uma, e fatalidades assim acontecem às vezes, se você perder uma ou a principal fonte de renda, você não está completamente desabonado, porque você vai ter a outra fonte ali que seja menor, mas vai te ajudar pelo menos a não passar fome. Entendeu? E a Bíblia já falava isso há milhares de anos atrás. Versículo 7. A gente já está chegando no final. Versículo 7. A luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que está para acontecer é ilusão. Na sua vida deve estar vaidade. Né? A gente vai concluir então essa mensagem com esse versículo 8, que fala o seguinte: é como o livro de que um rabino escreveu, e esse livro é muito famoso. O título é Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. E de fato, a gente observa muitas vezes o ímpio, aquele cara que não crê em Deus, ele às vezes, a impressão que dá para a gente é que ele está prosperando, ele está sendo abençoado, mesmo sem crer em Deus, mesmo tendo uma vida desregrada. E a gente que está lutando, está se esforçando, está batalhando lá de sol a sol, e tendo fé em Deus, louvando ao Senhor, e a gente às vezes se enfrenta a dificuldades muito grandes em nossa vida. Mas, meu irmão, não desista. Esse pensamento tantas pessoas do passado na vida já tiveram. Asaf, alguns dos Salmos, junto com Davi, ele também escreveu o Salmo 73, falando sobre isso. Criticando essa questão de como o ímpio consegue aparentar ser tão feliz e tão abençoado, e o justo se esforando para tentar viver, passar a cada dia. Mas isso é só ilusão, porque no final das contas, o ímpio morre como a palha, pega fogo rápido, se queima rápido e se extingue rápido. Mas aquele que é justo, aquele que teme ao Senhor, esse consegue ter a maior vitória que nenhum outro ser humano consegue ter. Quem teme ao Senhor tem a maior vitória em Cristo Jesus, que é no final de tudo vencer a morte e resgatar o que foi perdido no Éden, que é o relacionamento íntimo com o Pai, e isso para toda a eternidade. Então, quer vencer a sua crise, meu querido? Quer vencer? Não tenha preguiça, vá trabalhar, se levanta cedo, procura um emprego, procura uma outra fonte de renda, se esforce, tenha fé, tenha confiança que o Senhor está no controle. E o principal, quando vencer a crise, joga o teu pão sobre as águas. Abençoe outras vidas, semeie em ministérios, em outras vidas. Faça isso, porque no final das contas, o que você semeou na água, a água vai trazer de volta. E quando Deus abençoa, meu irmão, Ele abençoa com generosidade, porque o nosso Deus é um Deus grandioso. O Senhor não é um Deus mesquinho, Ele é um Deus grandioso. E quando Ele abençoa com A maiúsculo, abençoa de verdade. Se você tem um relacionamento com Deus, você sabe que o nosso Deus é assim. Vamos colocar em pé? Vamos estar agora agradecendo a Deus por essa bênção, por essa palavra que recebemos. Se você se sentiu abençoado, se você sentiu que Deus falou com você nessa noite, se você sentiu que nessa noite há um novo horizonte para o seu futuro, para essa crise que a gente está enfrentando, não está fácil para ninguém, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim das contas, por fim,
Ele se levantará. Glórias a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Se levante agora, vamos falar com vocês. Pai querido, nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar compreendendo a Tua palavra. Muitas vezes, ó Deus, é um texto que a gente não compreendia bem, mas que quando o Senhor nos revela o que o Senhor quis dizer quando inspirou, no caso de Salomão, a escrever esse trecho, a gente vai percebendo o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é maravilhoso. Nesse meio de crise tão forte que nós estamos vivendo, o nosso país, ó Pai, se sente envergonhado, não apenas por aquele fatídico futebol da Copa do Mundo, em que nós perdemos de uma forma tão estranha para aquele país da Alemanha, mas muito mais, ó Pai, nós estamos hoje nos sentindo envergonhados pelo nível de política que o nosso país tem. Mas nós sabemos, ó Pai, que ainda que tudo isso vá por terra, ainda que toda a ciência, ainda que toda a sociedade entre em colapso, nós ousamos dizer como profeta no passado, que todavia nós confiaremos no Senhor. Nós estamos hoje, Senhor, nos colocando diante de Ti, para que Tu estejas olhando para a nossa vida, para que Tu estejas contemplando o nosso coração, e para que a partir de agora, Senhor, Tu estejas implantando em nossa mente aquele desejo, Pai, de lançar a semente sobre as águas. Que o nosso pão seja hoje lançado sobre as águas, que a gente possa ajudar alguém, que a gente possa abençoar alguém, ó Deus, e que a gente possa fazer isso na certeza de que o Senhor está contemplando a sinceridade do nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer as crises. Ajuda-nos, ó Pai, a entender ainda mais a Tua palavra. E que sempre possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos, ó Pai, também fazendo, Senhor, a diferença na vida daqueles que não conhecem a Tua palavra. Que nossa vida possa ser o diferencial para alcançar as outras vidas ao nosso redor. E quem sabe, Senhor, eles não estão apenas esperando que a nossa forma de testemunhar do Teu Evangelho esteja de fato alcançando aqueles corações. Então nos ajude a falar em tempo oportuno, nos ajude a abençoar vidas, ó Pai, em tempo oportuno. Que o Senhor nos ajude também a fazermos, ó Pai, a diferença na nossa família e na nossa vida pessoal. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Nós te agradecemos por essa bênção, por este banquete espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós assim te louvamos. Amém. Amém.